principal ingrediente para quem adora um cafezinho, o açúcar, que é um produto natural, não pode ser esquecido na hora das compras. Mas qual deles escolher? Refinado, cristalizado, light, o mascavo e até os adoçantes podem confundir o consumidor quando se trata de saúde. Nós temos uma infinidade, mais de 10, mas os mais comuns, o que a gente encontra no mercado, é o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, os adoçantes, o açúcar mascavo e agora tem o orgânico, que está de moda, né? O açúcar refinado do açúcar cristal, a diferença está só na moagem. O mascavo, como ele não é passado por branqueamento, que é um processo que é realizado dentro dos açúcares para ele ficar branquinho, ele acaba tendo uma quantidade de vitamina maior. E para os diabéticos, essa escolha tem que ser levada a sério. Então a gente tem que tomar o cuidado que o açúcar mascavo, ele é um açúcar que ele tem um benefício maior, mas as pessoas que não podem usar, como é o exemplo do diabético, ele também está incluído. Eles já fizeram suas escolhas. O mascavo e o refinado são os preferidos. E quem gosta, não troca. O cristal, que eu gosto dele, eu sempre usei. O cristal é o mais barato. Se for usar o açúcar branco, usa o cristal. E quando for usar, fazer doces, essas coisas, é o mascavo. Açúcar tradicional, né? O cristal, esse é tradicional. Se você é do tipo que adora comer doces e já percebeu que os açúcares podem estar sabotando com a sua dieta, a ideia é pesquisar mais e conhecer os benefícios de cada embalagem. Os líderes, apesar de aparência diferenciada, têm uma composição calórica parecida. O açúcar refinado tem apenas 11 calorias a mais e menos de 3 gramas de carboidrato que o mascavo. A diferença está mesmo nas fontes de cálcio, magnésio e potássio do mascavo. E quem veio às compras ficou bem informado em relação às vantagens de cada açúcar. A nutricionista explicou passo a passo e tirou a dúvida de muitas donas de casa que buscavam apenas encher o açucareiro. Patrícia, você sempre costuma comprar esse tipo de açúcar? Sim. Por que você costuma usar o refinado? Eu acho que o gosto fica melhor. O açúcar refinado, ele é muito semelhante ao açúcar cristal e, na realidade, ele não dá nada em termos de nutrientes, ele dá apenas caloria, mas a gente está acostumado com o sabor. Dona Ramona, você sempre compra esse tipo de açúcar? Sim. Por que a senhora prefere usar o açúcar cristal? Ela é mais doce. O açúcar cristal, ele é mais doce, então com menor quantidade de açúcar, a gente tem um poder de dulçor maior do que o refinado. Para a adolescente Lawane que queria apenas emagrecer, a dica é certa. O adoçante nem sempre traz a solução. Lawane, você sempre leva esse tipo de adoçante? Sim, E você conhece os benefícios? Por que você não compra açúcar? Por causa que o açúcar ele tem muitas gorduras, né? A Lawane, ela usa o adoçante para reduzir caloria. Mas a gente não tem necessidade de utilizar o adoçante para o emagrecimento. Eu já comprava mesmo por causa que falava que emagrecia. Então, para emagrecer, a gente pode estar utilizando o adoçante? Pode, mas não tem necessidade. Se você conseguir controlar com o açúcar a quantidade de caloria que você consome no dia, você pode estar utilizando ele.